Olá, meus amigos, olá, meu irmão, tudo bem com você? Obrigado por aceitar participar conosco dessa série maravilhosa intitulada Uma Voz de Esperança. Nós examinaremos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o livro do Senhor, durante alguns dias que passaremos juntos. Você precisa ter uma Bíblia em suas mãos, uma folha de papel em branco para fazer as suas anotações e uma caneta. E aí nós vamos agora começar então a estudar a Bíblia. Sem dúvida nenhuma, você será, junto com a sua família, muito abençoado enquanto estivermos na presença de Deus. Vamos fazer uma oração? Eu convido você a pegar sua Bíblia, colocar pertinho do seu coração e orarmos a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudarmos a tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre nós. E que meu amigo, a minha amiga, as famílias aqui representadas possam entender o teu propósito para cada um de nós. Dar-nos a tua paz, continua conosco, vai nos guiando ao abrirmos tua palavra através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é maravilhoso, é sensacional. Hoje vamos estudar o primeiro estudo dessa série, Uma Voz de Esperança. E hoje vamos falar sobre esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Você sabia que além de Bíblia, podemos chamar esse livro de Livro do Senhor, Escrituras Sagradas, Palavra de Deus? Esse livro é um livro muito antigo, porém um livro muito atualizado. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Cristo, o Novo Testamento é depois de Cristo. Jesus é tão importante na história que ele dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Sem dúvida nenhuma, durante essa série, Deus vai mudar o teu destino, Deus vai abençoar a sua vida e Deus será capaz, através da palavra de Deus, do estudo da Bíblia, de mudar também a sua história. Louvado seja Deus por isso. Você sabia também que esse livro ele foi escrito num período de 1.600 anos. 40 autores passaram por esse livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia ela é subdividida em 5 partes. História, poesia, profecia, os evangelhos e as cartas. Sem dúvida nenhuma, o autor da Bíblia é Deus, mas o personagem principal da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, do alfa e do ômega, Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é o principal nome da Bíblia, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e aquele que foi ao céu e num dia bem próximo, ele voltará. É desse Jesus que eu convido você a estudarmos dentro desse livro sagrado. Você sabia que um dia, quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, depois do batismo, ele foi levado ao deserto da tentação. E ali no deserto, ele foi tentado pelo inimigo. Mas com a palavra de Deus, Jesus venceu cada uma das tentações. Depois que ele saiu do deserto vitorioso, depois que ele saiu do deserto glorioso, porque usou contra o inimigo a palavra de Deus, Jesus então começa o seu ministério. E o ministério de Jesus começa exatamente em um casamento. Em um casamento. Sabe o que significa isso? Que Jesus, ele deve ser convidado para entrar na nossa casa através da palavra de Deus. E é isso que está acontecendo agora com você. Se você está comigo estudando a Bíblia, se você decidiu estudar a Bíblia a partir de agora, nessa série Uma Voz de Esperança, Jesus vai entrar na sua vida, ele vai entrar na sua casa. Assim como Jesus foi convidado para aquele casamento. E sabe o que aconteceu naquele casamento? Faltou o vinho. No último dia da festa, faltou o vinho. E quando falta alguma coisa, se Jesus está presente, então Jesus começa a suprir essa necessidade. Há uma coisa interessante, sabia que diz a palavra de Deus? Lá naquele casamento, eu quero que você abra a primeira passagem. Lá no livro de João, capítulo 2, versículo 5. João, capítulo 2, o Evangelho. Versículo 5, João 2, 5, diz assim: Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela quem? Maria, a mãe de Jesus, estava também naquele casamento. Quando aquele casal teve necessidade, quando aquela festa quase para porque faltara
a bebida principal, Maria olhou para aqueles que estavam servindo e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Oxalá, se a partir de hoje nós atendermos o conselho de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Ela estava apontando para Cristo, não é para fazer tudo o que ela disse, mas fazer tudo o que o Filho vai falar. Interessante porque ela falou para os serventes: você quer servir a Deus? Você quer entregar a sua vida a Deus? Nesse estudo, você quer realmente ser um servo de Deus, ser uma pessoa preparada para quando Jesus voltar, ele te leve para o céu? É isso que você quer? Você quer servir a Deus? Maria falou para os serventes: aqueles que querem servir a Deus devem fazer tudo o que Jesus disser. Mas o que Jesus falou? Jesus nos deu um conselho com relação a esse livro. No próprio livro do Evangelho de João, no capítulo 5. João, capítulo 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras. Isso foi Jesus que falou. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que conselho maravilhoso de Jesus. Maria estava certo. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele disse? Examinai as Escrituras. As Escrituras, examinai a palavra de Deus, porque você busca na palavra de Deus a vida eterna, e Jesus confirmou: são elas que testificam de mim. Nós temos que examinar a Bíblia. Você sabe que hoje há tanta gente pregando, não é verdade? Há tantas igrejas, cada igreja fala uma coisa. As igrejas têm a placa diferente, mas não é somente a placa da igreja. As doutrinas também são diferentes. E você está aqui numa encruzilhada. Em que igreja você vai frequentar? Qual é o evangelho que você vai seguir? Siga o conselho de Maria e siga o conselho de Jesus. Examinai as Escrituras. Se você quiser encontrar a verdade, é aqui que você tem que encontrar a verdade. Se você quer encontrar a salvação para a sua família, se você quer encontrar o caminho seguro, se você quer encontrar alguém que vai guiar a tua família, que vai guiar a sua vida, aqui está Jesus Cristo, o centro da palavra de Deus. Ele disse que se você e eu examinarmos a Bíblia, nós vamos encontrar a vida eterna. Você não diz amém por isso? A vida eterna. Não é essa vida passageira que o mundo oferece, mas é a vida eterna. Mas nós temos que examinar, não é verdade? É como diz Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, é preceito sobre preceito, regra sobre regra. É uma passagem no Antigo Testamento, é outra no Novo Testamento. Assim, devemos seguir a Jesus, examinando todos os dias para ver se o que os pregadores estão falando é realmente verdade ou é simplesmente enganação. Agora, talvez você pode se perguntar, pastor Belciclei, toda a escritura é inspirada por Deus? Será que algumas coisas do Antigo Testamento já não valem mais? Nós temos que ler só o Novo Testamento? Alguns detalhes do Novo Testamento também não são muito interessantes, temos que ler somente o Velho Testamento? O que diz a Bíblia sobre isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Veja o que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora é importante, veja o que diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entendeu o que você acabou de ouvir? Toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a Bíblia toda. É a Bíblia toda. Você não pode ler uma passagem da Bíblia e excluir, e ler uma outra passagem e concordar. Não. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer preparar você em um bom cidadão. Significa que através da palavra de Deus, Deus quer derramar uma bênção especial sobre a sua família. E Deus está preparando você, Deus está lapidando você. Assim como o oleiro pega aquele barro e faz daquele barro um vaso de honra, um vaso novo, assim Deus quer fazer com todos aqueles que têm contato com a sua palavra. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não diz amém por isso? É isso que a palavra de Deus quer fazer no meu coração e também no seu coração.
No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, há algo bem importante, um versículo bem importante com relação à Bíblia. Veja o que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. No mundo relativista que nós vivemos hoje, onde as pessoas leem uma coisa e não interpretam tal como ela está escrita, mas interpretam como eles querem, para colocar a Bíblia em conformidade com a sua vida, com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Tem gente que quer ler a Bíblia e quer que a Bíblia se enquadre nele. Não, está errado. Quando nós lemos a Bíblia como verdade absoluta da palavra de Deus, nós temos que enquadrar a nossa vida nos princípios estabelecidos da Bíblia. Porque santifica-os na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que bênçãos especiais Deus tem para nós quando nós somos conhecedores, somos examinadores da palavra de Deus. A partir de agora, eu quero que você preste bastante atenção agora no nosso estudo. Quais são as bênçãos que você vai receber por estar aqui junto comigo estudando a Bíblia? Qual é a bênção que você vai receber com a sua família por estar estudando, por decidir estudar a palavra de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Olha a primeira bênção em estudar a Bíblia. Veja o que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer ser um homem de fé? Você quer ser um homem com a fé grande? Você quer ser um homem com uma base sólida? Ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Isso quer dizer que cada vez que você estuda a Bíblia, cada vez que você se concentra na palavra de Deus, a sua fé em Deus aumenta. Você entendeu? E Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a esse monte: vai para lá, e ele vai, vem para cá e ele vem. Olha que coisa interessante, irmãos. A leitura da Bíblia produz em mim uma fé sólida, uma fé firme, uma base aonde os ventos vão soprar, aonde a chuva vai cair, aonde as enchentes eles vão bater contra o assoalho da minha casa, mas não vai cair. Sabe por quê? Porque eu estou firme na rocha e eu estou firme também na fé em Deus. Uma outra bênção que você pode receber ao ler a palavra de Deus está em João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Veja o que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade vos libertará. Ou seja, quando você tem contato com a palavra de Deus, as coisas que você ama do mundo, você vai passar a odiar. E as coisas que você odiava de Deus, você vai passar a amar. Vai haver um câmbio na sua vida, vai haver uma transformação no seu coração. Aquilo que nos aprisiona, a bebida, o cigarro, as drogas, as promiscuidade desse mundo, a prostituição, nós seremos libertos quando nós estudarmos a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que poder incrível tem a verdade, não é? Diga com sinceridade, você não está impressionado em ouvir isso? A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela nos liberta daquilo que nos aprisiona. Mas também temos uma outra bênção que recebemos ao estudar a Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto, meu amigo, eu vou falar uma coisa assim, olhando nos olhos, viu? Olho no olho. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei impressionado. O Evangelho, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus é o poder de Deus. Isso quer dizer que quando você estuda a Bíblia, vem um poder sobre você. Isso quer dizer que quando você abre a Bíblia para ler com a sua família, os teus filhos recebem o poder de Deus, sua esposa receberá o poder de Deus, você será cheio do poder de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, se você for cheio do poder de Deus, se você tiver uma família cheia do Espírito de Deus, o inimigo não tem poder, o inimigo não tem domínio sobre a sua vida.
É por isso que o inimigo vai tentar tirar você desses estudos. O inimigo está chateado com você porque você está aqui comigo estudando a Bíblia. O inimigo não quer que você receba poder, porque quando o homem recebe o poder do alto, então as trevas são dissipadas. Quando o homem recebe a luz do alto, então as trevas elas vão embora. Louvado seja Deus por isso, porque é o poder de Deus, sabe para quê, meu irmão? Para a salvação. Esse é o objetivo de Deus, esse é o propósito de Deus, é salvar você e também a sua família, a sua casa. Louvado seja Deus por isso. Veja esse outro texto, eu quero mostrar para vocês esse outro texto aqui vai aparecer aí na sua tela. Veja o que diz o livro profético, Daniel capítulo 11, verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Que texto maravilhoso, hein, meu amigo? O povo que conhece a Deus, o povo que conhece a Deus através das Escrituras, o povo que está sendo obediente a Jesus, examinando as Escrituras, será um povo forte e será um povo ativo. Está desanimado na fé? Você está desanimado com as coisas que estão acontecendo no mundo? Você está sem esperança? Teu coração está sangrando, os seus olhos estão derramando lágrimas? Esses últimos dias têm sido difíceis, não é verdade? A palavra de Deus diz que se você buscar a Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, você será um povo, você será uma pessoa forte e também uma pessoa ativa, cheia de energia, para cima, alto astral lá em cima. Você não diz amém? Será uma pessoa cheia de esperança. Ah, queridos, essas são as bênçãos. Essas são as bênçãos de Deus para aqueles que leem a Bíblia. Mas você pode estar se perguntando, pastor, e as pessoas que não querem saber de Deus? E aqueles que não querem ler a palavra de Deus? E aqueles que não acreditam na Bíblia? O que acontecerá com elas? O que diz a palavra de Deus sobre essas pessoas? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus, segundo Mateus 22, verso 29. Olha o que acontece com aqueles que não estudam a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você entendeu o que você leu, meu amigo? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que as pessoas hoje cometem muitos erros na vida. Erra no casamento, erra na escolha de um emprego, erra na escolha de uma faculdade. Eu conheço pessoas que já estão na 5ª faculdade, mas não conseguem terminar, sabe por quê? Porque sempre está errando o caminho. As pessoas que deixam de examinar a Bíblia, as pessoas que não gostam de estudar a palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, eles erram. Há erro na vida da pessoa quando ela despreza o conhecimento da palavra de Deus. O que mais acontecerá com a pessoa que não lê Bíblia? Veja o que diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que ama a lei, esse é feliz. Vocês querem mesmo que eu fale desse assunto? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha que coisa, corrupção. E nós vivemos em uma corrupção generalizada. A corrupção hoje é universal, é agônica, é endêmica, é sistemática. Não é verdade? Sim ou não? Aonde a gente olha, há corrupção. Sabe por quê? Porque o povo está desprezando a profecia, porque o povo está desprezando os conselhos de Deus através da sua palavra. Então, meu amigo, hoje, infelizmente, as pessoas preferem a mentira do que a verdade. As pessoas preferem o caminho largo do que o caminho estreito. Tem muita gente que prefere andar nas trevas do que andar na luz. Corrupção. E hoje a corrupção é generalizada. Uma outra coisa que tem acontecido com aqueles que não estudam a palavra de Deus está no Evangelho de João, capítulo 12, verso 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meu amigo e meu irmão,
A pessoa que não estuda a Bíblia, a pessoa que não quer saber das coisas de Deus, a pessoa que não quer saber de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que anda nas trevas, não sabe para onde vai. É difícil, né? É muito difícil quando você quer chegar a um lugar e não sabe o caminho. Você quer chegar a um lugar e não sabe por onde ir. Assim andam as pessoas que não têm a palavra de Deus. Elas nem sabem de onde vieram, nem sabem onde estão e tampouco para onde vão. Que triste situação, não é verdade? Mas louvado seja Deus, porque com você não vai acontecer isso. Porque você decidiu estudar a Bíblia. Porque hoje você começa a ver um novo horizonte. Deus está dando para você uma página em branco para que você construa junto com Ele, para que você escreva junto com Deus a sua história. Eu quero ler o último texto desse estudo. Está no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3. Veja o que diz. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Que tempo é esse, pastor? É o tempo da volta de Jesus. Eu já posso ouvir os passos de um Deus que está se aproximando. Eu já posso ouvir as trombetas tocando. Jesus está voltando, porque assim Ele prometeu na sua palavra. Mas enquanto Jesus ainda não chega, a palavra de Deus tem uma promessa para o seu coração. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a família, que tira um tempo para ler a Bíblia, que tira um tempo para ouvir as coisas de Deus, que tira um tempo e se dedica em guardar no coração a palavra de Deus. Deus está dizendo que você será feliz. E enquanto Jesus vai se aproximando da terra, você vai sentindo a alegria, mesmo em época de crise, mesmo em época de pandemia, mesmo em momentos difíceis de tempestades que nós estamos vivendo ou que, quem sabe, você está passando. Deus tem uma bênção especial para você e para a sua família. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que esse livro constitui a única regra de fé para o cristão? Você crê que a Bíblia, apesar de que é um livro muito antigo, mas continua sendo um livro de Deus, continua sendo as Escrituras Sagradas? Você será feliz se você dedicar um tempo à palavra de Deus. Parabéns, porque a partir de hoje nós estamos juntos na série Uma Voz de Esperança. Eu queria orar com você nessa oportunidade. Querido Pai, nós queremos te agradecer por nos dar a oportunidade de esquadrinharmos a Tua Palavra. Nós estamos interessados, temos fome e sede da Tua Palavra. Queremos receber as bênçãos que a Tua Palavra nos promete. Abençoe essa família, esse amigo, essa amiga. E que Jesus Cristo, a partir de hoje, assim como Ele é o centro da Bíblia, assim como Ele é o personagem principal da Bíblia, Ele também possa ser o centro e o personagem principal da história desse amigo e desta família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nos encontraremos no próximo estudo. Um forte abraço. Que bom que você ficou até aqui. Nós temos um lindo presente para você e ele pode chegar aí na sua casa. Quer saber como? É muito fácil. Na descrição desse vídeo existe um link para preencher um formulário. Você só precisa preencher o seu nome, telefone e endereço. Pronto, o presente chegará na sua casa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar esse canal. Afinal, compartilhar este canal é levar esperança. Que Deus te abençoe!